alma humana não pode realmente progredir senão na vida coletiva, trabalhando em proveito de todos. Uma das consequências dessa solidariedade que nos liga é que a visão dos sofrimentos de uns perturba e altera a serenidade de outros. A alma pura comunga com a natureza inteira. Ela se embriaga com os esplendores da obra infinita. Tudo, os astros do céu, as flores do prado, a canção do riacho, a variedade das paisagens terrestres, os horizontes longínquos do mar, a serenidade dos espaços, tudo lhe fala uma linguagem harmoniosa. A grande síntese, um livro interessante e que já nos mostra um caminho que deixa claro que é importante buscarmos evoluir, mas que a gente não pode perder de vista que a evolução também se dá em nível coletivo, não apenas no nível individual. Dia desses aconteceu uma situação que me fez lembrar do que nós vamos refletir na noite de hoje, e eu me preocupei, porque uma pessoa chegou para mim e mencionou declaradamente o fato, para ela um fato, de que o amor ao próximo, a caridade, de certa forma, o altruísmo, a fraternidade, seus princípios não valem a pena, não nesse mundo que nós vivemos hoje, relativamente caótico. Porque fica a impressão de que é melhor a gente ser egoísta, que dá mais certo a gente ser egoísta, porque aquele que é o caridoso, aquele que se posiciona na vida como fraterno, esse é tido como o trouxa. Esse nunca tem reconhecimento, esse nunca tem nada, né, lá na frente esperando por ele, né, além da ingratidão. E que por isso todo mundo faz mesmo, vou fazer também. Vou ser igual a todo mundo, corrupto, né? E bem pouco fraterno ou não fraterno. E isso me preocupou, porque é uma reflexão que nós devemos fazer. E devemos, em especial enquanto espíritas, assumir uma postura bastante firme, como todas as mensagens de Jesus que nos foram exortadas, nos afirmam a necessidade dessa firmeza das nossas posturas. Mas a gente tem que ser firme, em especial, neste caso, em relação a não deixar que esse tipo de energia invada o nosso íntimo e nos tome conta, porque daqui a pouco a gente está acreditando realmente nisso. E daqui a pouco nós estamos, dando ouvidos a essas energias desequilibrantes e nos fazendo surdos para o que interessa, que é a mensagem do Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, exortada a nós. Então, eu lhe peço licença para a gente relembrar juntos a parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz então a Jesus: Mas quem que é o meu próximo? Jesus então, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-se óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar.
qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor então respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: então vai e faz o mesmo. Mensagem belíssima, mas que talvez exija de nós uma reflexão mais aprofundada, porque eu sei que a gente várias vezes passa por ela, lê, mas como todas as mensagens de Jesus, nós sempre podemos extrair novas informações que se ajustem às nossas rotinas e aprendermos mais. E a gente começa buscando uma reflexão sobre quem é quem, né? Veja, primeiro, ele disse que era uma pessoa que estava saindo de Jerusalém e descendo a Jericó, que então caiu na mão de salteadores e foi prejudicada, machucada, ficando quase morta. E aí ele começa a observar que passou quem? Em relação a esse então judeu, porque se vinha de Jerusalém, provavelmente era judeu, né? Primeiro passa um sacerdote, né? Os sacerdotes à época, quando nós recobramos a história daquela região, eles constituem uma figura religiosa muito importante, porque ali nessa figura nós tínhamos as reservas, a possibilidade de transmitir essas informações das leis mosaicas. E nesse caso também todas as leis que diziam respeito ao bom proceder aí tido dos judeus. Então o sacerdote era tido como uma figura importante, sabia muito em termos religiosos. O levita era uma espécie de auxiliar, vamos dizer assim, que também participava das circunstâncias, dos eventos religiosos dentro do templo. E relembrar que para o judeu à época, essa rotina de vir ao templo tinha e seguia toda uma ritualística. E eles eram, como ainda são, bastante rigorosos em muitas desses eventos, dessas ritualísticas. E o levita ele era uma pessoa que estava estreitamente vinculada ao sacerdote. Então, apesar de não participar de uma maneira ostensiva, de ter toda aquela sabedoria que o sacerdote tinha, ele tinha contato direto com o sacerdote. Eles se alternavam, inclusive, em turnos para auxiliarem nas rotinas diárias do templo, que, obviamente, todos os dias atendia centenas de pessoas. Mas tinha uma vida aqui fora também. E nós tínhamos o samaritano. O samaritano, não que eu seja a pessoa mais indicada para isso, talvez alguém que conheça, ou seja, né, uma pessoa de conhecimentos de história, saiba esclarecer assim melhor, mas nós vamos resumir assim. O povo judeu, ele vivenciou uma história muito complexa e que envolve muitos momentos de cisões, de guerras, de revoltas, de exílio. E em algum momento, quando se formam as 12 tribos, que a gente aprende, né, a partir dos filhos de Jacó, os 12 filhos, que então vão dar origem às 12 tribos de Israel. Então nós temos vários, vamos dizer assim, povos judeus. E até então, durante muito tempo, eles viviam assim, como vários povos, mas todos respeitando essa unidade monoteísta, por exemplo, que era um dos grandes princípios judaicos. Ainda o são. Mas então, em um determinado momento, houve uma cisão, que é o que nos interessa para nossas reflexões hoje, em que dessas 12 tribos se formaram as tribos do norte e as tribos do sul, né? E nesse sentido ficou uma sede em Jerusalém, né, os judeus em Jerusalém, e uma outra ao norte, se eu não me engano, em Siquém, então a Samaria. Então, ao sul os judeus e ao norte os samaritanos. Então houve uma cisão a partir dessas 12 tribos iniciais que a gente geralmente se lembra quando pensamos na história dos judeus. Então o que acontece? Os judeus que viviam em Jerusalém, naquela região, eles tinham um ódio mortal dos samaritanos. Eles eram rivais, porque não é simples assim. Depois você dê uma olhadinha lá, para quem tiver interesse na história, é super complexo, envolve revolta, briga, e um destrói o templo do outro. Enfim, então foram anos e anos que se arrastaram de rivalidade, de raiva, de ódio entre esses povos.
Então, era muito comum, por exemplo, que os judeus de Jerusalém acreditassem que, por exemplo, os samaritanos não mereciam o céu, não mereciam, na verdade, mereciam ir para o inferno, por exemplo, porque eram povos impuros. Em especial motivados pelo fato de que, numa dessas guerras e confusões todas, né, muitos povos pagãos, assim dito pagãos, se misturaram à cultura dos samaritanos, tirando um pouco daqueles princípios que eram típicos e caracterizavam o povo judeu, né? Então, como ficou meio misturado assim, aí isso, vamos dizer assim, piorou essa rivalidade toda do povo judeu em relação aos samaritanos. Resultado, é a última coisa que nós podíamos esperar um samaritano ajudar um judeu, por conta dessa rivalidade que existia entre esses povos. Mas olha que coisa engraçada, Jesus, se você observar em todas as mensagens das parábolas do Mestre, ele sempre costuma usar ou exemplos da natureza, mas muito frequentemente exemplos extremos, e esse é um deles. Um exemplo muito extremo, porque como que um samaritano vai ajudar um judeu que ia vindo de Jerusalém? Esse era o último. Na verdade, esse talvez fizesse questão de, inclusive pela rivalidade que havia entre esses povos, né, passar ao largo. Mas não. Quem que passa ao largo? Logo o sacerdote, que era considerado aquele ser, aquela figura tão, vamos dizer assim, cheia, né, de conhecimento sobre os princípios religiosos. Então, era de se esperar dele esse tipo de prática, tendo em vista que quando Jesus diz assim, olha, amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele não está trazendo um mandamento novo. Na verdade, isso já existia à época de Moisés. Então, ele relembra, ele faz ele pede que o rapaz relembre esse princípio, né, porque é o que estava escrito nas Escrituras. Então, você se lembra? E o rapaz, então, não, mas então quem que é o meu próximo? Aí Jesus se utiliza desse exemplo extremo, mostrando, talvez, que ainda hoje a gente vivencia situações assim. A gente, às vezes, espera dessas pessoas que são tão ricas de conhecimento um certo padrão de atitudes, um certo aspecto de ações, de padrão de ações, e muitas das vezes a gente dá com os burros na água em relação a essas pessoas. Porque como sacerdote tem muito conhecimento, às vezes inclusive até um religioso tem muito conhecimento religioso, mas não pratica nada daquilo que fala. Mas ainda vou mais além, não precisa ser necessariamente não um religioso, sei lá, um pastor, ou em outras religiões que tem essa figura máxima religiosa, né? Não precisa não. Cada um de nós se esquece de que a partir do momento, muitas das vezes, a partir do momento que nós façamos uma leitura qualquer, consigamos algum tipo de conhecimento sobre como as coisas funcionam, nós nos tornamos responsáveis por esse conhecimento. Então, muitas das vezes, essa figura do sacerdote pode ser comparada a nós, sim, porque temos conhecimento de causa. Talvez não por uma leitura, mas porque somos espíritos milenares e já vivenciamos muitas circunstâncias que, através da dor, nos provaram qual que é o caminho correto. E ainda assim, insistimos em agir de maneira inadequada. Então, independente disso, nós temos esse conhecimento de causa, mas insistimos em passar ao largo quando se trata da necessidade de olhar para fora de nós mesmos, da necessidade de pensar um pouco na realidade do meu próximo. Nós temos o levita. O levita pode ser vamos dizer assim, representado por uma outra situação. Às vezes, pode acontecer de nós não termos esse conhecimento completo, né, marcante, sobre um determinado assunto que a vida nos traz na forma de prova, de provação. Mas a gente conhece alguém que passou pela mesma situação. Nós temos as mensagens dos nossos pais que nos alertaram para aquelas situações. E ainda assim fazemos ouvidos, frequentemente, ouvidos surdos para essas pessoas. Então, quando a vida nos chama a auxiliarmos, frequentemente, como o levita, nós também passamos ao largo. Talvez não sejamos assim aquela pessoa que tem tanto conhecimento assim da necessidade do auxílio ao próximo.
Mas a gente já, como levita, teve contato com aquela realidade. Por exemplo, às vezes a pessoa já passou fome, e aí alguém lá na frente, depois de muito tempo, bate a porta da casa dela e pedindo um prato de comida. E ela se deixa envolver por pensamentos como aqueles da nossa reflexão inicial. Ah, mas não adianta nada, vai trocar em pinga se eu der alguma coisa, vai trocar por droga, não vou dar não. E, na verdade, a gente já teve, às vezes, até contato, lá no passado, com uma situação parecida, em que nós sofremos. Nós nos esquecemos que, quando vivendo esse tipo de situação, o que a gente menos esperava, o que a gente mais queria, é que ninguém nos julgasse. Mas o que a gente faz? A gente também passa ao largo. Porque talvez, meus irmãos, ainda mais na situação que a gente está vivendo hoje, nos deixemos influenciar por essas energias desequilibrantes que cada vez mais, como um suspiro final dessa fase transitória da Terra que estamos vivendo, querem tomar conta dos nossos pensamentos e das nossas ações. E assim julgamos o próximo, questionamos o próximo, suas intenções, a sua forma de agir, colocando 1001 empecilhos para o simples praticar a caridade. Tão simples, como já nos foi dito, muito mais do que há 2000 anos com Jesus. Muito antes, quando nas mensagens mosaicas, que já nos foi trazido através das leis mosaicas. Então nós colocamos uma série de empecilhos. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou santo. Esperamos ser muitas das vezes o perfeito ou aquele que tem muito conhecimento para praticar coisas pequenas que a vida coloca no nosso caminho e, sem sabermos, Deus está colocando muitas dessas situações no nosso caminho, não por acaso, porque sabemos que não existe acaso, mas porque a gente já é capaz de doar de si aquilo que a vida está nos requisitando. Então, por tabela, isso já nos leva a uma reflexão sobre, bom, o que às vezes acontece na minha vida que realmente eu posso fazer mais, mas não estou fazendo nem o mínimo. Então, é uma reflexão importante a ser feita. Agora, ao mesmo tempo, nós vamos finalizar a ideia de Jesus lembrando de quem era o único que ajudou. O último que se esperava foi exatamente esse que ajudou, e foi o samaritano. Mostrando para nós que, frequentemente na vida, nós não precisamos ter títulos, nós não precisamos ser conhecidos, renomados, não precisamos ter posses para darmos de nós um pouquinho que seja para aliviar a dor do outro. Eu tenho certeza que você já viveu uma situação assim, semelhante, em que aquela pessoa que convive conosco todo santo dia e que, por uma espécie de protocolo ou etiqueta, sempre que você pergunta, e aí, tudo bem? A pessoa responde, tudo bem, porque é um protocolo. Mas você já viveu aquela situação em que a pessoa diz assim, você pergunta, e aí, tudo bem? Aí a pessoa diz, tudo bem. Tudo bem em termos de palavras que ela emitiu, mas você está vendo, está na cara, estampado, que não está tudo bem. E aí? Como nós reagimos a essa situação? Fomos o sacerdote, o levita ou o samaritano? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí não é responsabilidade minha. Não, isso aí eu conheço muito bem, mas também, não, estou desatento. Ou não sou entendido no assunto, não sou sabido, também não tenho nada a ver com a vida da pessoa, porém, eu me sensibilizo em relação a esse próximo, eu me sensibilizo em relação a essa situação. Às vezes a gente já passou por uma situação assim, existe uma tendência da gente se sensibilizar mais quando a gente já vivenciou essa circunstância, que às vezes a pessoa depois acaba se abrindo e te conta, olha, estou passando uma dificuldade enorme em casa. Mas a gente não precisa, para que essa pessoa possa ser consolada por nós, para que nós possamos doar um pouquinho da nossa luz para essa pessoa, a gente não precisa necessariamente ter passado por aquela situação. Isso também é uma outra linha dessa mensagem que Jesus nos traz. Às vezes a gente fica esperando, bom, eu não posso falar disso porque eu nunca passei por isso. Não é bem assim. Porque frequentemente aquele que sofre não quer muito que a gente fale também tanto assim. Às vezes ele só quer um carinho, só quer saber que tem alguém ali. E em especial, meus irmãos, nesse mundão caótico para muitos, só quer saber que não está sozinho. Principalmente quando sofremos, a última coisa que nós queremos estar, às vezes sem perceber inconscientemente,
é estarmos sozinhos nesse barco. O que, quando pensamos na fraternidade exarada por Jesus em todas as mensagens, já a gente conseguiria enxergar que esse problema, né, estaria resolvido, se, e somente se, vivenciássemos realmente as questões da caridade, as questões do altruísmo, da solidariedade, culminando nessa linha, nessa rede harmoniosa de ações e de energias, que é a fraternidade. E que nos faz sentir que realmente tudo vai passar, a coisa não está boa, um dia passa, mas desde que eu saiba que eu não estou sozinho. Então, pelo menos isso todo mundo já vivenciou. Essa sensação horrível de ausência. Porque vivemos uma situação triste, difícil, e nesses momentos, vocês sabem, que a evolução se dá nessa linha individual e coletiva. Quando a gente tem que enfrentar uma situação para nosso progresso, a gente, no fundo, pode ter várias pessoas aqui, mas esse enfrentamento tem que ser nosso, individual. É feito sozinho. Então, todo mundo já vivenciou isso, sabe muito bem que, tudo bem, eu tenho que enfrentar, a prova é minha, a dificuldade é minha, eu sei. Mas se eu tivesse alguém aqui, como eu queria alguém que me estendesse um sorriso, que me emanasse uma energia, um gesto de amor e de carinho, que me desse apenas um abraço, que no seu silêncio, pelo menos, me emitisse aquele olhar cuidadoso, zeloso, daqueles talvez que já partiram e não podem fazer isso por mim neste momento. Como eu queria. Apenas a sensação de que tudo vai ficar bem. É isso. O samaritano, com certeza, ele foi muito além, por isso os exemplos extremos de Jesus. Ele foi muito além do que se esperava em relação a ele, porque, ainda por cima era um rival. Mas ele assume muito mais do que as questões resultantes das querelas entre os povos, ele assume um princípio anterior, proposto, segundo o povo judaico, pelo próprio Deus. Então, amai ao próximo a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ele não questionou. Veja que na mensagem ele não perguntou como é que é o seu nome. Primeiro porque a pessoa estava quase morta, né? Mas nem depois é mencionado isso. Porque não importa o nome dessa pessoa, não importa de onde ela veio, não importa se está dentro de casa, se está fora. O que importa é que todos nós também vivemos coletivamente. Daí a menção inicial das nossas reflexões em A Grande Síntese. E devemos nos incluir também coletivamente para que, então, nas práticas das nossas ações fraternas, nunca ninguém precise passar por uma situação assim, de solidão, de uma sensação de mediocridade que nos invade a tal ponto que muitos podem, inclusive, levar à autodestruição, talvez proveniente de uma depressão profunda que vai se instalando aos poucos. E nós, solitários, neste enfrentamento, acabamos nos deixando arrasar. Mas há aquela sociedade que auxilia o outro e que tem a solidariedade como sol maior, a ela não estão reservados dias escuros, estão reservados dias iluminados. Porque aquele que se coloca na posição de quem segue essa lei, que é muito mais do que uma lei que foi trazida, né, pelos princípios antigos, junto à época de Moisés. É uma lei natural, e nós vamos falar disso. Quem segue essa lei, ele terá a recompensa disso, com certeza. E para isso eu vou fazer uma observação interessante para vocês. Porque fiquei extremamente intrigada com essa mensagem que chegou até mim, a pessoa chegar ao ponto de dizer declaradamente: eu não vou mais fazer o bem. Não quero mais ser fraterno, não adianta ser fraterno. Não dá certo. Né? E eu estou passando por trouxa. Isso me impressionou bastante. E eu comecei a refletir sobre isso e eu queria que vocês refletissem juntos. Porque eu pensei, não é possível essa pessoa ter se deixado envolver a tal ponto. Uma pessoa que até então vivenciava a caridade de uma forma mais plena por talvez aquilo que a gente pensa, né, a fraternidade da forma mais pura, que é o que a gente espera para a sociedade, quem sabe, talvez, do futuro. Uma sociedade melhor. E, de repente, muda dessa maneira. E aí eu comecei a pesquisar. Existe uma coisa interessante, mas agora vamos fazer as observações devidas. Quando
Agora, a ciência pura, para vocês verem como é que quando a gente vai lá fora, estuda vários conceitos, que seja a filosofia, a ciência, a tecnologia nos traz, quando nós olhamos com cuidado, nós vamos ver que tudo isso só fundamenta ainda mais tudo que a gente aprendeu no Espiritismo. A ciência nos diz, apesar de existirem duas linhas distintas, que pode haver a chamada seleção de grupo. Então, o que é isso? E é uma das coisas também que muitas pessoas se apegam como argumento para dizer que o egoísmo é a melhor forma de se viver, é a forma que dá mais certo. Porque muitos pesquisadores perceberam que o egoísmo, ou atitudes, ou ações egoísticas, poderiam favorecer a adaptação dos organismos às condições mais diversas e favorecer que ele sobrevivesse e tivesse o chamado sucesso reprodutivo. Observando uma coisa, os cientistas, eles não aceitam os princípios espíritas, eles acreditam que a morte é a pior coisa que pode acontecer para um organismo qualquer que seja. E a reprodução é o ápice da vida. Então, para eles, se o indivíduo se reproduzir, deixar descendentes férteis, saudáveis e em maior número, isso é o melhor possível. É o ápice da vida de um indivíduo. É o objetivo da vida de um indivíduo. Mas só uma observação. Eles não sabem que junto a cada organismo vivo existe um princípio espiritual ligado a ele evoluindo. Tá? Então ele também não sabe que a morte, na verdade, não existe, é apenas uma transformação. Ele não sabe, ou não aceita, talvez, que, na verdade, a reprodução serve a uma ideia muito básica, que é a perpetuação da espécie, desse nível de organização importante para a evolução do princípio espiritual. Mas ele não sabe que o objetivo mais importante que nós devemos pensar é o nosso enquanto espíritos e não o nosso enquanto matéria. E o espírito tem um objetivo maior de evoluir, não é? Não é assim que a gente vê no Espiritismo? Nosso maior objetivo é evoluir, é progredir sempre e atingir a perfeição. Mas a matéria é outra história e é uma distinção que os cientistas não fazem porque eles não aceitam os princípios espíritas. Pois bem, tem uma coisa chamada seleção de grupo que foi descoberta recentemente e que vai muito contra a ideia de muitos biólogos, evolucionistas e outros pesquisadores de que o egoísmo, né, como comportamento, é a melhor forma em termos de sobrevivência, permitir a sobrevivência dos organismos e favorecer a reprodução, que para eles é o grande objetivo desses seres. Eles chamam isso de seleção de grupo. E então, percebe-se, por exemplo, que ao contrário do egoísmo, em muitos casos o chamado altruísmo, vamos simplificar, a caridade, o amor ao próximo, dá certo sim, e inclusive vai sendo repassado pelas gerações, porque torna aquele grupo muito bem adaptado àquelas condições e faz com que ele se dê bem, vamos dizer assim. E aí ele dá um exemplo interessante que surgiu até então, como sendo o seguinte: olha, aquele indivíduo que é movido pelo ato da, entre aspas, caridade, ou seja, o ajudar o meu próximo, de alguma maneira ele se sai bem, porque ele vai ajudar um parente. Então, o chamado, né, vantagem inclusiva. Eu ajudo o meu parente, eu não tenho filhos, por exemplo. Não tenho de fato. Se eu nunca tiver um filho, eu posso dar minha vida por um sobrinho. A explicação deles é a seguinte: mas como que você vai perder a sua vida? Você vai perder ela à toa. Com esse ato, isso não te leva a nada. Antes você fosse egoísta, porque daí você continuava vivendo e quem sabe lá na frente se reproduzisse e tudo mais. Mas aí essa explicação diz o seguinte: não, mas se eu salvar um sobrinho meu, eu estou salvando alguma porcentagem minha genética que está indo com ele. Só que isso não explicava um outro ponto importante, que em muitos casos da natureza existe um altruísmo estranho, um altruísmo que não envolve parentesco. Por exemplo, isso explicaria em parte, né, apesar da espécie humana ser muito mais complexa, porque que a gente tem a tendência de auxiliar o nosso parente mais próximo. Mas na natureza, por exemplo, existem casos em que os seres ajudam um outro que não é, e não tem vínculo nenhum, não é parente, não tem vínculo nenhum com ele. Por quê? Isso vai sendo passado de geração para geração. Mas como? Agora, pasmem vocês. Eles explicam isso chamando de altruísmo recíproco. E continuam-se os estudos sobre isso, apesar desse aspecto, desse conhecimento ser bem polêmico. Tá? Eles dizem o seguinte: imagina, por exemplo, um morceguinho hematófago,
se alimenta de sangue, vive em grupo, então vive em coletividade. Aí ele sai para se alimentar. E aí ele vê um outro morceguinho que está meio doentinho, quietinho no canto dele, não consegue sair para voar e se alimentar sozinho. Então o que esse outro, e não existe até então, né, eles não conseguiram descobrir uma sequência correta, quem vai fazer isso, quem toma essa atitude, essa iniciativa. O que acontece? Alguém vai lá, come a mais e traz e regurgita para esse outro coitadinho que ficou para trás. Porque se o egoísmo movesse aquele grupo, aquele outro ali ia morrer de inanição. Se vira, meu filho, você não tem condição de buscar o seu próprio alimento, pior para você. Mas não. Vem alguém, dá comidinha para ele e não pede nada em troca. Olha que coisa engraçada, isso na natureza, né? Estranho, mas como que o altruísmo está, né, sendo levado adiante, está sendo utilizado dessa maneira para que os grupos continuem, sobrevivam e tudo mais. Então eles propuseram essa ideia do chamado altruísmo recíproco, que diz assim, resumidamente: esse ajuda, ele não sabe de onde vai vir, mas como ele pertence a esse grupo e esse comportamento é muito bem fixado no grupo, como se fosse uma lei que todo mundo cumpre, lá na frente, se ele tiver que vivenciar uma situação parecida, alguém vai fazer isso por ele, porque é do grupo. Pasmem vocês. Conseguiu fazer analogia? Isso na natureza. Ciência, apenas. Claro que nós somos espíritos, claro que nós somos seres mais complexos. Né? O ser humano é um ser mais complexo, tanto em termos de matéria, quanto em termos do princípio espiritual, que evoluiu ao ponto de espírito. Porém, veja que, numa forma mais rudimentar, a lei já existe, meus irmãos. A lei do auxílio ao próximo, com certeza já existe, para aqueles que vivem em grupo. E nós não vivemos em grupo? Aí uma pegadinha. Porque muitos de nós dizemos que vivemos em grupo, mas quando nos é conveniente. Temos uma família, dizemos isso com a boca cheia. Mas frequentemente, quando alguém da nossa família, às vezes da nossa família, pede por ajuda, clama por ajuda, ou às vezes tem até vergonha de fazê-lo, nós, como levita, nós, como sacerdote, fazemos os nossos ouvidos surdos para esses entes que tanto dizemos amar. E mais, porque hoje em especial, o sentimento de gratidão me envolve por pensar que maravilha nós estamos caminhando. Porque vivenciei ao longo do meu dia a fraternidade, exato, entre indivíduos que não têm nenhum grau de parentesco comigo e que, entretanto, fizeram de si, doaram de si todo o amor que podiam a mim. Mas eu não tenho nada para oferecer. Mas lá na frente podem ter certeza que pela lei, a lei de justiça, a lei do amor, a lei do progresso, a lei do trabalho e, acima de tudo, a lei da caridade, que articulam entre si, com certeza, cada um de nós terá, pela lei de ação e reação, por fim, aquilo que doamos de nós. Mas a gente não pode perder de vista que vivemos como um grupo e que evoluímos também, não somente em nível individual, mas também em nível de grupo, em nível coletivo. Já proposto, inclusive, aqui naquela mensagem inicial de A Grande Síntese. É que temos responsabilidades em relação ao grupo, mas será que não agimos de uma forma frequentemente conveniente? Não tenho tempo. Me ajuda com isso aqui. Não, eu estou meio atrasado, pede para fulano. Será que frequentemente nós não vivemos situações à semelhança da parábola aqui mencionada, e mesmo tendo condições de saber da necessidade e da lei que se estabelece entre nós para que a nossa sociedade seja melhor, para que a nossa sociedade tenha uma qualidade de vida melhor, e não passamos ao largo? Quantas vezes nós temos a condição de nos sensibilizar para com o nosso próximo, mas a gente faz de conta que não está sensibilizado, porque somos mais importantes assim? Estamos vivendo como egoístas num mundo que já não cabe mais dessa palavra. Esse é o suspiro final do egoísmo, meus irmãos. Não tenhamos dúvida disso. Não deixemos que outros seres
equivocados, seguindo caminhos desequilibrantes, talvez, não importa. Acreditem e façam-nos acreditar que o egoísmo é a porta de entrada para uma vida melhor, porque não é. E nós, simpatizantes ou já de fato assumidos espíritas, nós não temos mais, como sacerdote, o direito de dizer eu não sabia que esse daí era o meu próximo. Por outro lado, com certeza, ninguém vai cobrar de nós aquilo que nós não podemos dar, porque na mensagem também o Mestre Jesus nos diz, como a ti mesmo. Então é preciso que nós também nos amemos. E esse amor começa conosco, sabendo exatamente aquilo que me violenta e aquilo que não me violenta. Porque às vezes já tem aquela pessoa que quer dar demais e fica sem nada. E aí sofre depois por isso. Então não se ama. Porque precisa também estar de bem, precisa também estar tranquila, serena, em paz, para que possa dar de si o quê? Paz, serenidade, bem, amor. E Jesus nos recorda essa mensagem belíssima de uma maneira muito bonita. Vai e faz o mesmo. Já que você, por si próprio, deduziu e concluiu que esse é o caminho correto, você entendeu que é o samaritano, aquele que não questiona, aquele que não pergunta, aquele que apenas faz em silêncio, muitas das vezes, então vai e faz igual. Nos mostrando, talvez, que essa caridade, fora da caridade não há salvação, então salvação é aquela coisa enorme, bonita. Acho que na verdade é muito mais simples do que nós imaginemos, porque basta servirmos a lei natural das coisas, deixarmos falar mais alto nosso coração, que pede, que clama por um mundo melhor, mas que sabe lá no fundo que precisa dar de si também, que precisa ter iniciativa no bem, iniciativa no amor, na fraternidade. Porque lá no fundo sabe que é só na prática da caridade que nós vamos nos envolvendo com a nossa própria natureza. E que quando nós fazemos como o levita e o sacerdote, ouvir dos mortos para esta realidade, de quando a vida nos mostra uma necessidade de outrem, né, nos requisitando auxílio, nos requisitando pelo menos o nosso olhar, de que quando fazemos os ouvidos mortos para essa realidade, nós matamos um pouco de nós, porque não é a nossa natureza. Portanto, meus irmãos, se nós vivemos em grupo, essa família que eu tenho não vai ser perfeita, não é, nunca vai ser. Mas então estejamos no grupo, dediquemo-nos ao grupo, amemos cada integrante do grupo, façamos o melhor que nós pudermos por hoje, porque tudo é provisório. Dia desse eu rodei o carro, fui parar do outro lado da pista, eu contei para o seu Bazan. Mas aquele momento foi de um aprendizado sem tamanho para mim, porque eu pensei assim, olha que coisa engraçada, eu podia ter morrido hoje. Tudo é tão provisório, inclusive a minha vida, inclusive o meu corpo, inclusive tudo que nós dizemos e alegamos que é meu, que é nosso, tudo isso é provisório. Inclusive as culpas que trazemos conosco daquilo que eu podia ter feito melhor e não fiz, tudo isso é provisório. A única coisa que sobrará, a única coisa que restará naquele momento do nosso último suspiro, do nosso fechar de olhos junto, com certeza, um dos nossos amigos espirituais, é tudo o que fizemos de bom para nós e para o próximo. E que seja então, neste último arfar, o melhor, sempre o melhor. Mesmo que não tenhamos sido perfeitos nessa vida, ninguém espera isso de nós, que nós possamos fazer um balanço geral e poder dizer, alguma coisa eu fiz, foi bom, foi o que eu pude por hoje. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, que possamos retornar aos nossos lares cheios de energia, cheios de intensidade, para que possamos continuar com as nossas tarefas, abraçá-las firmemente e não nos deixarmos envolver por energias infelizes que tentam nos fazer acreditar que pode haver salvação fora do amor ao próximo, fora da caridade. Jesus nos abençoe.